gente, continuando, né, os tipos de feridas, nós temos também as lesões ulcerativas, que são aquelas feridas que eu já citei, né, que são feridas causadas por doenças relacionadas à má circulação sanguínea, que é a estase venosa, né, como alterações vasculares e complicações do diabetes, tá? Reforçando que o pé diabético, né, pessoas com diabetes são atenções que a enfermagem deve estar de olho mesmo, certo? E observando bem por conta dessas complicações, né? Pelo risco, né, de amputação. Avaliações das feridas. A avaliação da ferida é essencial para o diagnóstico correto da escolha do tratamento. Então, a enfermeira ela vai estar definindo o tipo de tratamento, mas o técnico de enfermagem ele faz parte dessa avaliação, porque ele também está, né, realizando o curativo, tá, todos os dias junto com a enfermeira, ou muitas vezes ele pode até realizar esse curativo sozinho. Não é uma função apenas da enfermeira realizar o curativo, mesmo o curativo com coberturas especiais. O técnico ele pode realizar, né, depois da prescrição feita pela enfermeira do tipo de curativo, do tipo de cobertura que deve ser utilizada aquele tipo de ferida, certo? E o técnico também realiza outros tipos de curativo simples também, curativo cirúrgico simples, o curativo de úlceras simples, né? Porque assim, a gente utiliza as coberturas especiais quando precisa de um certo tratamento e principalmente lesões grandes, certo? Né? Geralmente ulcerativas que vai precisar de um cuidado maior para manter aquela ferida limpa e úmida, porque e protegida, né, de bactérias, porque o que faz, né, com que a ferida ela cicatrize é isso, é manter o ambiente limpo e úmido, tá? E protegido. Aí sim nós vamos ter um ambiente propício para o crescimento do tecido de granulação. Além do que, a questão também da saúde do paciente, tá? É importante que o paciente seja avaliado de uma forma abrangente, por isso que eu falei que é importante avaliar a saúde do paciente para que essa ferida cicatrize. Porque às vezes a gente está realizando o curativo corretamente, usando a cobertura indicada, porém o paciente está com a diabetes descompensada, o paciente está desnutrido, essa ferida não vai cicatrizar com facilidade, por conta desses problemas patológicos do paciente. O que precisa ser feito também? O tratamento, tá? A compensação do diabetes, a boa nutrição, a boa hidratação do paciente, porque senão essa ferida não vai cicatrizar. Levando em conta suas condições físicas, características da lesão, como tamanho, forma, profundidade, margem, característica do exudato, que é a secreção. A gente sempre deve estar olhando o exudato. As secreções, gente, de ferida, ela pode estar serosa, tá? Que é aquela secreção líquida, né? Então, serosa. Ela pode estar serossanguinolenta, que é aquela secreção transparente com sangue. Ela pode estar amarelada, com presença de pus, tá? Ela pode estar esverdeada. A secreção pode estar com odor fétido. Então, tudo isso vai caracterizar a lesão, tá? Por exemplo, se ela tiver com odor fétido, ela está infectada, né? Ela está com secreção amarelada, purulenta, esverdeada, ela está infectada, ela vai necessitar nesse caso, da indicação de um antibiótico, seja tópico, né? Diretamente na ferida, ou seja, via parenteral ou oral, tá? Para que combata essa bactéria, porque assim, também não vai adiantar a gente tratar uma ferida, lavar uma ferida, se tem uma bactéria ali que precisa ser combatida, que enquanto aquela bactéria estiver presente, a ferida também não vai cicatrizar. Então, tudo isso a gente tem que estar observando, sinais de infecções, né? Presença de tecido desvitalizado, que é o tecido necrosado, tá?
esfacelos, porque precisa ser retirado para que o tecido de granulação possa surgir, certo? Então, isso aí, no dia a dia da realização dos curativos, a gente vai estar sempre reavaliando essa ferida. E vocês vão estar anotando tudo isso no prontuário, tá? De como se apresenta essa lesão. Então, e os tipos de tecidos presentes que eu falei na lesão, né? Que eu falei tecido digitalizado principalmente. A gente vai dizer, ó, realizou o curativo, ó, o tecido de granulação, tá? Apresenta tecido necrosado, tudo isso a gente vai estar registrando, tá? E avaliando. Muitas vezes tira até fotos, né? O tipo de lesão presente no leito da lesão, ou seja, dentro da ferida, pode ser considerado indicativo de fase de cicatrização e evolução do tratamento, né? O tipo de tecido que a ferida apresenta. Então, exemplo, apresenta tecido de granulação, tá toda vermelhinha, bonitinha, pronto, ela tá em bom processo de cicatrização. Tá cheio de tecido necrosado, desvitalizado, ela está com uma má evolução de cicatrização. Então, precisa retirar todo esse tecido para que a ferida ela cicatrize, tá? Então, tecido de granulação. Aí eu vou falar agora, né, melhor sobre cada tipo de tecido que apresenta a ferida, tá? Então, os principais tipos de tecido encontrados em uma lesão, tá? Eu estou falando principalmente da lesão ulcerativa, aquela lesão aberta. Então, tecido de granulação é o tecido formado no processo de cicatrização que reconstitui a área lesionada. Vocês, a não ser que ocorra uma complicação, vocês não vão encontrar tecido de granulação, tá? Em ferida cirúrgica que estejam limpas, secas, que estejam evoluindo bem. Porque o tecido, a ferida cirúrgica, ela une os dois epitélios, tá? Tá? Derme e epiderme aqui, ó, ficam juntinhas. Então, não aparece o tecido, não vai necessitar do tecido de granulação para fechar essa ferida, porque já foi suturado. Então, suturou as margens, né, a cobertura da pele. Então, vai haver um tecido, chama tecido conjuntivo, que é a marca ali, né, da cicatriz, mas não vai haver crescimento ali do tecido de granulação, porque as bordas estão coladas. O tecido de granulação ocorre em feridas abertas, tá? Que esse tecido de granulação é o que vai estar preenchendo essa ferida para fechar essa ferida, tá? Então, tecido formado no processo de cicatrização que reconstitui a área lesionada, caracterizada por um tecido vermelho vivo, tecido de granulação altamente vascularizado. Então, ele se forma por conta disso, né? Ele é rico em vasos sanguíneos, então é o sangue que vai estar fornecendo nutrientes, tá? Para o crescimento desse tecido. Assim, inclusive quando está apresentando esse tecido de granulação, a gente não deve colocar uma gaze seca sobre esse tecido de granulação. Porque o que vai acontecer se a gente colocar uma gaze seca nesse tecido de granulação? Essa gaze vai grudar no tecido, tá? E na hora que a gente retirar essa gaze, ela vai ferir, porque vai grudar a pele, vai grudar esse tecido de granulação nessa gaze e vai sangrar quando a gente retirar, tá? E é esse sangue que vai estar fornecendo nutrientes para que esse tecido de granulação ele esteja formado, tá? Por isso que ele é rico aí em vasos sanguíneos, né? Que é um sinal de uma boa evolução do processo de cicatrização, tem como característica ser avermelhada, umedecido e firme, tá? É o tecido que quando a gente olha, a gente fica, que bom, tá granulando, né? Tá cicatrizando, sinal que não tá que
tá? Estamos proporcionando um ambiente bem favorável para a cicatrização aí da ferida. É o que a gente quer ver, né, na lesão. E após o aparecimento, a evolução, após a granulação, é o tecido de epitelização, tá? Que é um tecido mais fino, mais clarinho, que vai estar terminando aí de cicatrizar essa ferida. Então, indica a fase final do processo de cicatrização da pele. Esse tecido tem uma coloração rosada e geralmente surge a partir das bordas da lesão e se desenvolve para o centro. Então, aqui, ó, aqui no meio a gente ainda tem o tecido de granulação. Olha as bordas como tá diferente. Então, ele veio das bordas para o centro da lesão, tá? E aí a gente vai ter aí um fechamento gradual dessa lesão. Uma coisa importante quando está realizando um curativo no paciente, assim como também estudar o banho, lembra que quando eu falei do banho, a gente fala da área menos contaminada para a área mais contaminada, a realização do curativo também é assim, né? A gente vai lavar essa área com jato de soro, tá? Que pode ser na seringa ou a gente pode furar na parte superior do soro com uma agulha 40x12, que aí a gente vai ter um jatozinho que a gente vai limpar, tá? Vai fazer jatos de soro aqui para limpar. Cuidado para não colocar um jato muito forte para não, né, lesionar essa ferida. E aí a gente vai enxugar, certo? Com uma gaze sem esfregar. Não se esfrega a ferida, principalmente tecido de granulação. Então, a gente vai sempre da área menos contaminada, que é a área de fora, para a área mais contaminada, tá? A gente chegou com uma gaze, né? Enxugou um lado, joga fora a gaze, enxugou do outro, joga fora a gaze, sempre de fora para dentro, tá? Nunca de dentro para fora, que a gente considera a área de dentro a área mais contaminada, aqui no caso dessa lesão, certo? Então, ser de fora para dentro, tá bom? E a gente nunca deve, porque tanta gente não pode estar misturando, tá ligando esses dois pontos. Então, a gente tocou a gaze de um lado, a gente joga fora, pega outra gaze e enxuga. Então, geralmente a gente faz assim. A gente enxuga, né, as bordas, joga fora, né, a gaze e enxuga a parte interior, tá bom? É sempre da área menos contaminada para a área mais contaminada, certo? Se fosse um curativo cirúrgico, seria o inverso, tá? Que o curativo cirúrgico a gente, se ele tá limpo e seco, tá? É um curativo que não tem contaminação. Então, dentro do curativo está menos contaminado. Tecido inviável, que é o tecido morto, tá? O próprio nome está dizendo. É um tecido desvitalizado relacionado a diferentes níveis de morte tecidual. Geralmente é composto por necrose, que eu já falei, e esfacelos. Necrose, na maioria dos casos, tem a coloração escura, enegrecida, pode ter consistência mole, necrose úmida, ou dura, necrose seca ou escara, tá? Seca ou escara é porque é um outro nome que se dá para necrose também. E tem o esfacelo, que é o tecido morto de coloração amarelada ou castanha, geralmente fica aderido ao leito da lesão com as bordas da ferida. Aí eu coloquei aqui uma foto para a gente poder analisar melhor. Então, olha só. Aqui, gente, é o tecido de necrose, tá vendo? Essa ferida, nas bordas, a gente até vê um tecido de granulação. Esse tecido vermelhinho aqui é o tecido de granulação. E aí tem uma pequena, e tem em volta aqui um esfacelo, que também é um tecido morto, mas é um tecido amarelado, e aqui é a necrose mesmo. Eu, como enfermeira, eu iria avaliar e dizer, olha, essa ferida precisa de debridamento, tá? Cirúrgico, ou seja, no médico ir lá com bisturi, ó, e retirar todo esse tecido necrosado. Se não retirar esse tecido necrosado, essa ferida ela não vai cicatrizar, porque esse tecido morto está impedindo a oxigenação e nutrição
desse tecido, né, do tecido de granulação, tá impedindo aí a formação do tecido de granulação. Então, precisa retirar esse tecido morto, tá? Então, aqui, como a área bem extensa, cobre quase toda a ferida, ela necessita realmente de um debridamento mecânico, ou seja, retirar mesmo, cortar esse tecido. Aqui o esfacelo, tá? É um tecido amarelado, também um tecido morto que precisa ser retirado. Aqui, se eu fosse avaliar, eu diria o seguinte, olha, vamos usar o hidrogel, porque o hidrogel é um gel que realiza debridamento químico, tá? Então, ela vai soltando essa lesão aos poucos, certo? E a gente pode até, a enfermeira, né, se for algo bem superficial, a enfermeira ela pode, com bisturi, tá retirando esse tecido mais superficial. Quando precisa ser mais profundo, é com o médico, mas o tecido mais superficial, tecido morto mais superficial, a enfermeira pode estar realizando essa limpeza, certo? Então, ele vai estar soltando, a enfermeira ela termina de soltar na realidade. Então, aqui eu falo, não precisa de debridamento mecânico, aqui seria um debridamento químico e limpeza mesmo durante a realização do curativo, tá? Então, isso que seria uma necrose e isso que seria o esfacelo, tá? Ainda tem a hipergranulação. A hipergranulação, apesar de ser tecido de granulação, mas não é bom, porque assim, é um tecido que ele transborda e aborda da ferida, e isso atrapalha um pouco a evolução da ferida, tá? Porque ele fica, vamos dizer, grande demais para fechar essa ferida. Então, ele transborda. Então, isso também não é bom quando ocorre muito tecido de granulação, tá? Então, vai cicatrizar, né? Mas a cicatriz não vai ficar muito bonita. Aí vai precisar aí de uma avaliação aí com médico plástico, cirurgião plástico, para ver o que posso fazer, né? Com essa ferida. Uma outra forma também, gente, de fechar a ferida é com enxerto, né? Se o paciente tiver condições, né, pode-se retirar o tecido de um local para enxertar em outro, tá? Aí cicatriza bem mais rápido a ferida. Quando ocorre excesso de tecido de granulação, que se forma ultrapassando os níveis da ferida. Quando essa situação se mantém por muito tempo, pode interferir a migração celular e prejudicar o processo de cicatrização. Então, não é o que a gente pretende, né, com a ferida. Bom, retirada de pontos. A retirada de pontos é algo bem simples, porém, a gente tem que ficar observando o aspecto, tem que observar o aspecto da lesão de tirar o ponto, não é só lá e tirar o ponto. A primeira coisa que a gente tem que saber se realmente está no tempo determinado para a retirada de pontos. A depender dos pontos, do qual tipo de ponto é, do local e a extensão, é de 7 a 15 dias, mais ou menos, para retirar os pontos, tá? Mas pode demandar mais tempo, a depender do tipo de lesão, né? O tipo de ferida cirúrgica. Além disso, mesmo estando no tempo correto, antes de tirar, a gente tem que avaliar se essa lesão está em condições de retirar os pontos, que às vezes o paciente retorna para retirar os pontos, mas quando a gente chega e olha, não tem condição. A ferida está infectada, tá? Ou às vezes a gente pode tirar pontos alternados, quando a gente percebe que ainda não está muito bem cicatrizado, né? Às vezes a gente precisa tirar pontos alternados também por um processo infeccioso para melhor tratar a ferida. A cicatriz vai ficar feia, mas assim, a gente precisa abrir um pouquinho para facilitar a absorção, né, do tratamento. Então, sempre avaliar, né, se tem condições de retirar os pontos. Qualquer dúvida, né, chama a enfermeira para avaliar junto, porque a gente tem que ver o aspecto, né, principalmente sinais de infecção. Então, consiste em retirar os pontos cirúrgicos após o tempo de cicatrização. Importante avaliar a ferida, se realmente está em condições de retirar os pontos, observar sinais de infecções como edema, hiperemia, secreções purulentas, decência. A decência é a abertura espontânea da ferida cirúrgica, tá?
E aí, a depender do caso, às vezes é grave, tem que voltar para o centro cirúrgico para fechar de novo. Minha ferida está em decência, tem decência, ou seja, ela está abrindo, tá? Então, a depender do caso, pode ser grave mesmo e necessitar aí de retornar para o centro cirúrgico, tá? Porque, por exemplo, uma decência de abdômen, aí as vísceras podem ficar expostas, né? A depender da cirurgia que foi realizada. Então, precisa urgentemente, aí no caso, uma reavaliação, tá? Com o cirurgião. Então, materiais necessários aí para retirada de pontos. Então, a bandeja com pacote curativo, gás, esterilizada, curativo cirúrgico é um procedimento limpo, estéril, tá? É um curativo limpo. A gente tem o curativo sujo, que é os curativos de feridas abertas, né? Ou até mesmo pode ser um cirúrgico contaminado, mas assim, curativo cirúrgico, se ainda não tem nenhum diagnóstico de infectado, nós consideramos ferida limpa e seca e que não pode, tá, utilizar material que não seja estéreo. Então, a gás estéreo, todo o material estéreo, tá? Pinças, luva estéreo, que a gente for realizar só com luva, né? A gente tem que usar luva estéreo. Aliás, luva estéreo, mesmo no curativo contaminado, a gente usa. Mas tem que ter todo o cuidado para não contaminar a lesão. Então, soro fisiológico para qualquer tipo de ferida, tá? Acho que eu já falei isso. Qualquer, tanto o curativo cirúrgico como as feridas abertas, a gente sempre deve utilizar soro fisiológico, tá? Par de luvas de procedimento, se a gente for usar pinça, luva de procedimento. Se não for usar pinça, a gente usa a luva estéreo. Lâminas de bisturi descartável ou, né, uma tesoura esterilizada. Então, conferir a prescrição médica, informar o procedimento ao paciente e ao acompanhante, colocar o cliente em posição confortável, expondo apenas o local da incisão. Então, a gente deve calçar as luvas, retirar o curativo se estiver usando técnica de curativo simples. Olha, gente, eu trouxe aqui, tá? Vou mostrar para vocês, apresentar para vocês as pinças, tá? Quando a gente aprende a fazer curativo, nós vamos utilizar essas pinças aqui, certo? Que eu vou estar mostrando cada uma delas para vocês. Quando vocês derem clínica cirúrgica, vocês vão aprender outros tipos de... vão conhecer outros tipos de pinças, tá? Que tem variações. Por exemplo, aqui é a pinça PEAN. Essa pinça PEAN, ela tem outras modalidades dela. Por exemplo, essa aqui é a pinça PEAN reta, mas tem umas que tem esse bico aqui mais inclinadinho, tá? Essa pinça, ela parece uma tesoura, mas ela não é uma tesoura, tá? Aqui, essas bordas, elas se encontram, tá? E elas servem para pinçar aqui a gás. Então, a gente faz uma trouxinha de gás que a gente segura aqui. E ela trava aqui, ó, na outra extremidade, aqui perto dos dedos, a gente trava ela. Vocês vão saber manipular elas, né, quando vocês pegarem uma e saber travar, certo? Ela com a mão, certo? Então, ela tem uma trava aqui, certo? Então, essa pinça PEAN, tá? Que a gente utiliza muito para realização de curativo. A gente tem a pinça dente de rato, porque ela tem essa borda aqui, ó, gente, ó, que parece um dentinho, tá vendo? Então, esse dentinho aqui, a gente pode tá levantando abaixo do ponto, a gente encaixa esse dentinho aqui por debaixo do fio, levanta um pouquinho para poder cortar abaixo do nó. Por quê? Aqui, antes de falar o porquê, né? Aqui a pinça anatômica, que parece uma pinça mesmo de fazer sobrancelha, certo? Mas nós chamamos ela de pinça anatômica também, ela auxilia na realização do curativo. Então, gente, o ponto normal, né? O ponto tradicional de cirurgia, ele tem um nozinho,
por cima aqui da pele, aqui está a pele, tá? Aqui está a pele. Aqui esse ponto, vamos fazer de conta que é um nó, certo? É o nó cirúrgico que o médico dá na realização dos pontos. E aqui os fiozinhos que ficam para fora. Então, uma ferida cirúrgica podem ter diversos pontos, certo? E quem já tomou ponto sabe também desses fiozinhos pretos que ficam para fora, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, no caso, se a gente estiver usando uma pinça PEAN, vou colocar aqui, uma pinça PEAN não. A gente pode pegar uma pinça dente de rato, tá? E levantar abaixo do nó para a gente ter facilidade de cortar em um dos lados, tá? Desse lado ou desse lado, cortar abaixo do nó, tá? Aqui no caso, tá aqui o fio, tá aqui o ponto, tá? Tá aqui o ponto, tá aqui o nó. A gente pode levantar ou puxar por aqui, ou pegar a pinça dente de rato, puxar abaixo do nó para a gente poder cortar. É só cortar de um lado e de outro e puxar, o fio vai sair todo, com nó e tudo aqui. Então, a gente corta abaixo do nó e puxa. Então, retirada de ponto é isso, certo? O vídeo que eu mandei para vocês também mostra isso, essa retirada. Então, é algo muito simples, certo? O importante é avaliar se a ferida realmente tem condições de retirar os pontos. Porque se ela estiver infeccionada, você vai começar a retirar os pontos, a ferida vai abrir toda. E aí que é o risco, tá? Então, cuidado. Sempre confirmar se essa ferida realmente está cicatrizada e se tem condições de retirar os pontos, tá? Então, verificar as condições de cicatrização, avaliando se os pontos podem ser retirados totalmente ou alternados, né? Já aconteceu assim, for retirar o ponto e ver que tem até saindo secreção. Aí o médico falou, tire de alternado, um ponto sim, um ponto não. Dispor de pinças de um lado e de outro, abrir os pacotes de gás. E aí tá falando aqui, primeiro a gente vai limpar a ferida com soro, tá? E depois fazer aquele procedimento de puxar abaixo do nó e cortar abaixo do nó, tá? Preparar o bisturi e pinçar. A gente pode usar um bisturi para retirar um bisturi descartável, né? Que é uma laminazinha ou uma tesoura estéril, tá? Para poder retirar aí esses pontos. Então, puxar o ponto retirando, colocar o ponto retirando sobre uma gaze próxima à incisão. Por quê? Para a gente contar quantos pontos a gente retirou, que depois a gente vai registrar isso, certo? Dispersar a gaze, deixar o paciente em posição confortável, arrumar a unidade, registrar no prontuário, tá? Aquele procedimento todo que vocês já sabem, né? Quando a gente fazer qualquer procedimento de enfermagem, depois da realização do procedimento, a gente deixa o paciente em posição confortável, a gente deixa a unidade em ordem, né? Lava as mãos e vai realizar o registro no prontuário, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai estar debatendo sobre isso, tá? Tchau, tchau, gente.